Em que medida a impunidade representa a realidade no Brasil? Quero saber se a tua banca pode ou não propor um tema dessa forma. Em que medida você saberia como começar e como defender a tua tese? O que você pode ou não fazer nesse tipo de abordagem temática? E aí? Os seus argumentos seriam causas, seriam consequências, seriam modos? Vem comigo que eu vou te ajudar hoje. Vamos falar no primeiro momento sobre a abordagem mais adequada desse tema aqui. Propostas como essa aqui, em que medida, até que ponto normalmente pegam o candidato de surpresa, porque vocês não estão acostumados a dissertar esse tipo de proposta aqui. Então, não necessariamente é um tipo de abordagem difícil. Entenda aqui junto comigo, né? Em que medida e até que ponto significa que você pode sim adotar um meio termo. Então, dizer que a realidade do Brasil, que a impunidade no Brasil, ela ocorre em determinados casos, e aí num parágrafo de desenvolvimento você se posiciona demonstrando um tipo de situação em que houve impunidade ou sensação de impunidade, né, vamos dizer assim, e no outro parágrafo você já se posiciona apresentando no teu texto um tipo de situação em que não houve, por exemplo, essa sensação de impunidade. Cabe nesse tema, mas cabe também um tipo de posicionamento que você vai dizer, na maioria das vezes, em casos muito graves, em situações muito complexas no Brasil, houve sim um panorama de impunidade. E aí você apresenta 2 parágrafos de desenvolvimento demonstrando de que modo ocorreu a impunidade nessas perspectivas aí. Ou você pode se posicionar, veja que é um tema que te dá essa flexibilidade, sabe? Ou você pode se posicionar dizendo que no Brasil não há impunidade e essa vai ser a tua defesa de ponto de vista, demonstrando 2 circunstâncias. Então não há necessariamente uma obrigatoriedade. Professora, eu tenho que dizer que há sim impunidade no panorama, na conjuntura nacional? Não necessariamente, quando o tema trabalha em que medida ou até que ponto, tá? Você pode manter um meio termo aí entre os seus parágrafos de desenvolvimento. Agora, acompanha aqui comigo, tua tese, em que medida a impunidade representa a realidade do Brasil? Você vai dizer, por exemplo, que impunidade representa sim, né, parcialmente, ou na maioria das vezes, em casos de grande expressividade e visibilidade nacional, a impunidade representou o panorama brasileiro. Exemplo, quais seriam os seus argumentos? Você faria uma abordagem de causas? Acho que a abordagem de causas até caberia aqui, né? Quando você faz uma afirmação, do outro lado, quem está ouvindo a tua afirmação, muitas vezes se pergunta o porquê. Então, se você diz que a impunidade representa a realidade do Brasil, a pessoa do outro lado se pergunta por quê? Então, você poderia, sim, nos seus argumentos, abordar causa 1 e causa 2. Mas olha como isso é subjetivo e perigoso, é um caminho perigoso, por exemplo, você dizer num parágrafo de desenvolvimento que ocorre essa sensação de impunidade porque a polícia prende e a justiça solta. Olha só que perigo. E se você vai fazer uma prova, por exemplo, para tribunais, né? Olha só que perigo, você está falando de justiça, entende? Então, abordar as causas aqui, por mais que seja interessante, por mais que caiba nesse tipo de tema, eu não acho que seja pertinente nesse momento. A melhor abordagem para esse tipo de problemática aqui é uma abordagem modal ou exemplificativa. Você vai dizer de que modo, que tipos de circunstâncias, por exemplo, que representaram na conjuntura nacional um tipo de impunidade ou pelo menos uma punição parcial. A gente não pode afirmar categoricamente. É até algo válido para você mencionar de repente num parágrafo de introdução. A gente não pode mencionar categoricamente que há impunidade no Brasil. A gente sabe que há
por exemplo, a sensação de impunidade. Mas quando há um crime, há um registro de ocorrência, há uma investigação policial e tudo aquilo que decorre, por exemplo, de um ato criminoso ou de um crime. Entende? Mas é até legal você ponderar isso no seu texto, dizendo que a justiça funciona e que nem sempre há, por exemplo, esse panorama, conjuntura de impunidade. Então você já entendeu que a melhor abordagem aqui é não falar a respeito de causas necessariamente. Até porque a gente teria muito menos possibilidades de abordagem em termos de escolha de argumento 1, desenvolvimento 1 e argumento 2, desenvolvimento 2. Interessante é que você exemplifique, por exemplo, e aí, o que eu escolhi em relação 1, 2, 3, 4, 5, 6? 5. Eu escolhi 5 circunstâncias, 5 crimes, na verdade, que representam, por exemplo, um panorama de impunidade aqui no Brasil. Você poderia falar de crimes de feminicídio, e a gente tem, em termos de repertório sociocultural, o exemplo do Thiago Brenan, que a propósito, acho que há 3 ou 4 dias, mais ou menos, eu li uma notícia e ele está sendo procurado pela Interpol. Aquele empresário que agrediu uma moça, né, uma modelo, não sei se ela é modelo, dentro de uma academia. Esse caso tomou proporções internacionais, na verdade, e agora ele está sendo procurado, né? Esse cara que já tinha provas contra ele que o incriminavam, e ele agora está sendo procurado pela Interpol porque conseguiu sair do país naquela época, né? Então você poderia falar de crimes de feminicídio, crimes de colarinho branco, os governadores do Rio de Janeiro, né, os últimos governadores do Rio de Janeiro, praticamente todos eles foram presos. Essa é uma exemplificação bem interessante, a título de repertório sociocultural para a tua redação. Pensei na Operação Lava Jato, uma operação que não termina e não acaba, só acaba quando termina. Não termina nunca essa operação de tantos crimes de colarinho branco. E esse nome, essa referência, por exemplo, já se configura como repertório sociocultural para a tua redação. Não pense que repertório sociocultural é pura e simplesmente uma citação ou uma menção a um filósofo. Pelo amor de Deus, saia dessa caixa, tá? E se a gente fala de menores infratores? Aí a gente não fala de crime especificamente, né? De menores infratores, que são atos infracionais, que são cometidos por menores infratores. A professora até poderia ser esse argumento aí, né? Falar que os crimes cometidos por menores, atos infracionais cometidos por menores, muitas vezes não são punidos da forma adequada, como a sociedade gostaria em sua maioria. Em termos de medida socioeducativa, não estou falando que você deve propor punição para um menor. Esse é um caminho extremamente perigoso. Mas você pode dizer que há uma falha, por exemplo, na reabilitação desse menor, que muitas vezes sequer tem um suporte para sair daquele mundo do crime, por exemplo, no qual ele entrou e ingressou. Mas o repertório sociocultural nesse caso aqui seria o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Que protege esse menor enquanto população vulnerável, representante de uma parcela vulnerável da população, mas que por outro lado você não vai dizer que é para pôr esse menor na cadeia, pelo amor de Deus. Acho que por outro lado protege, mas na implementação de uma medida socioeducativa, na prática, a gente não tem esse menor, por exemplo, muitas vezes mudando de vida, porque não há uma implementação de medida socioeducativa suficiente para resgatar esse menor e tirá-lo desse contexto, dessa conjuntura de crime, sabe? Poderia falar sobre crimes ambientais? Poderia. Vamos falar sobre impunidade em relação a crimes ambientais. Mariana e Brumadinho, Vale do Rio Doce e Sanar, duas empresas que, segundo vítimas, né, que ainda na justiça recorrem para ter os seus direitos assegurados por lei, direitos indenizatórios, inclusive, os danos ambientais, não é, gente? A gente não fala só de crime contra a natureza e contra a vida humana, mas a gente fala de crimes ambientais, né? Por que a sensação de impunidade? Tem a ver também com a proporção e a gravidade de um crime, entende? Essa sensação de impunidade, ela muitas vezes não está atrelada a uma questão de lei. Ainda que a lei tenha sido cumprida, por exemplo, nesses casos, né? Houve decisão judicial favorável às vítimas, mas a gente fala da perda de vidas,
né? A gente fala de prejuízos que são incalculáveis em relação ao meio ambiente, ao ecossistema. Então essa sensação de impunidade, ela muitas vezes não está atrelada à falta de uma legislação ou à ausência de um poder que julga e que pune, mas tem a ver também com a forma como a população recebe essa punição, porque não vê como justa, por exemplo, em virtude da magnitude de um crime, por exemplo. E se a gente fala de crimes que representam atentado contra a vida humana, a gente poderia exemplificar, por exemplo, com o caso da Boate Kiss, porque para as vítimas é óbvio que nenhum tipo de punição, a não ser a prisão, né, seria adequada. Então, mais uma vez, a gente tem exemplo de sensação de impunidade na população, como ela recebe, por exemplo, a punição ou a decisão judicial de um cara que dizimou por irresponsabilidade vidas, centenas de vidas, e ainda hoje não foi culpabilizado por ter sido negligente em relação às medidas de proteção numa boate que era dele. Se você gosta de repertório filosófico, e eu também gosto, eu não curto 100% e eu acho que isso pode te deixar na mão num dia de prova, né? Você pensa só em repertório filosófico. Não, calma, existem outros tipos de repertório, como a prof. elencou aqui, por exemplo. Mas o repertório sociocultural filosófico, ele é útil e é muito pertinente. Primeiro eu pensei numa citação de John Locke, e que é um coringa, na verdade, que você pode utilizar em vários temas de redação que versem sobre problemáticas sociais em que há, de certa forma, a omissão de uma determinada parte da população. Anote aí esse repertório sociocultural. A citação é a seguinte: não se revolta um povo inteiro a não ser que a opressão seja geral. Eu vou repetir. Não se revolta um povo inteiro a não ser que a opressão seja geral. Essa citação é maravilhosa e ela tem muito a ver com o que eu acabei de dizer há pouquíssimos minutos, né? Se a gente tem apenas uma parcela da população sofrendo com determinada mazela, aí de forma alguma haverá um movimento geral e uma revolta de um povo inteiro. Porque pensa comigo, essa sensação de impunidade, ela não é uma sensação de impunidade que incomoda todo mundo. Por isso que não se revolta um povo inteiro, porque a opressão não é geral. Só tem essa sensação de impunidade ao ponto de provocar alguma medida reativa àquele que é vítima, aquela que foi vítima na própria família de um crime de feminicídio, por exemplo, ou alguém que foi vítima por um crime de corrupção, de extorsão, colarinho branco, ou alguém que foi vitimado ou teve, por exemplo, em sua família uma vítima, melhor assim, né, de uma tragédia ambiental, de uma delas como Samarco e Vale, Brumadinho e Mariana, a gente se refere aqui. Entende por que essa frase é muito interessante? Porque a gente fala de temáticas que muitas vezes são negligenciadas pelo povo inteiro, não se revolta um povo inteiro, porque a opressão não é geral. Essa sensação de impunidade, ela assola apenas determinada parcela da população. Esse tema de redação, ele tem muito a cara da FGV, porque é sobre uma problemática social muito importante, muito pertinente e que de vez em quando provoca reação e discussão, porque há uma parcela da população que defende, vivemos em um contexto de impunidade, e há uma parcela da população que diz o seguinte: a justiça continua julgando e punindo. Eu espero que você tenha gostado. Um beijo pra você, curta, compartilhe e vem comigo na próxima vez, tá bom? Até a próxima, tchau!